Ray Tracing. Então agora já temos o background, vamos construir a nossa câmera. Então ela vai funcionar como um raio. Então Ray CS. Então a gente vai precisar definir aqui alguns valores do tipo vetor. Então eu vou usar a biblioteca System Numeric Public Class Ray Public Vector 3. Nosso raio ele tem dois atributos: posição, position, e public vector 3, direção, direction. Criar uma classe construtora, public. A classe construtora tem o mesmo nome, né? O método construtor tem o mesmo nome da classe. E eu vou inicializar os valores posição e direção. Então, position recebe P, direction recebe D. Pronto, nossa classe raio está pronta. Então, nossa câmera está pronta. Agora vamos criar um objeto para colocar na cena. Vamos criar um objeto mais simples, uma esfera. .cs. Vou precisar também da classe System e System Numeric. Public Class Sphere. Nossa esfera precisa dos seguintes atributos: um centro, center, public, float, um raio, radius, e um public int color. Então tem um centro, um raio e uma cor. Vamos criar um construtor para inicializar a nossa esfera. Então preciso de um vector 3c para o centro, float, um r para o raio e um int, um c para o color. Opa, mas color e centro também é com C, então deixa eu colocar color mesmo. Então, meu center recebe C, meu raio recebe R e meu color recebe color. Opa, para não dar conflito, eu coloco um this aqui para referenciar a minha própria classe. Então, esse color aqui é a da classe e esse color aqui é a passagem de parâmetro do método. Pronto. Então agora eu preciso de fazer o método para calcular a interseção do raio da esfera, do raio emitido pela câmera e a esfera. Então eu já copiei o método aqui e para explicar melhor o que acontece com ele. Então é isso aqui. Então a gente tem uma câmera que tem um raio apontando para a direção, um vetor que aponta para a direção, e uma posição. A diferença, a subtração, esse primeiro código aqui, né? Subtrair o centro da esfera, me dá esse vetor que aponta para o centro da esfera. Então eu já tenho aqui a distância entre os dois. A segunda linha faz a projeção desse vetor sobre o raio, a direção do raio. Tá? Então seria essa projeção aqui, ó, tá? Que lembra bem a questão do cosseno, né? Cosseno de um determinado ângulo é a projeção disso na reta x. Então aqui é a mesma coisa, tem a projeção se não tivesse inclinado, né? Aqui. Se esse valor da projeção for positivo, quer dizer que a esfera está na frente da câmera. Se for negativo, quer dizer que a esfera está atrás. E se ela está atrás,
né, se esse valor for negativo, ele pode retornar falso, do tipo não tem interseção, então não visualiza esse objeto. O próximo teste é com relação a essa distância aqui, que se for muito grande, está fora do alcance da câmera. Então, a gente calcula a distância e vê se ela é maior do que o raio, 2 vezes o raio. Se for maior, a gente retorna falso também. Tá? E no nosso método implementado aqui, eu já retorno verdadeiro, não faço essas outras contas aqui, depois a gente vai ver por quê. Então, aqui eu já retorno verdadeiro. Deixa eu trocar aqui para D, como está no slide, que é o vetor distância entre a câmera e o centro da esfera. Pronto. Então, tudo pronto, vamos criar nossa cena. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de um raio. Então, raio, posso chamar de câmera, igual a new ray. Vou definir aqui um vector, new vector 3. Ele vai estar 50, 50 e 0 a posição dele. E um new vector 3, a direção dele vai estar apontando para o eixo Z, para frente. Vou criar aqui na minha cena também uma esfera, sphere, igual new sphere. Construtor, um centro. Vou colocar também 50, 50. Só que eu vou colocar ele bem na frente e colocar um 100. Eu preciso de um raio. Vou colocar 30, uma vez que... Não, 30 é muito. Vou colocar uns 20. Não, nossa cena tem 100, né? Então, acho que 30 até dá. E a cor, vou colocar 120, 180. Vai dar um cinza. Muito bem, já tenho na minha cena minha câmera e minha esfera. A minha câmera, ela se move conforme for renderizando a imagem. Nossa câmera, por enquanto, ela é ortogonal, não é perspectiva. Então, câmera.position recebe o new vector 3, x e y e 0. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Deixar a variável cor aqui sendo criada. E se sphere.intersection, quer dizer, tem interseção com a minha câmera, .position, câmera.direction. Então, se minha câmera visualiza a minha esfera, então minha cor é igual a sphere.color, é a cor da esfera. Caso contrário, a minha cor é a cor do background. Pronto. Rodando. Temos um errinho aqui na linha 15. Opa, coloquei no lugar errado. Isso aqui depois aqui, né? Pronto. Visualizando a imagem. Opa, cadê minha esfera? Cinquenta, 50, apontando para frente, 50, 50, raio 30.
assim. Então, aqui está ela, nossa esfera dentro de um background xadrez.